Pessoal, bem-vindos ao canal. O Inter terminou o jejum? Deixou uma boa impressão? Vamos falar sobre isso? Terminou o Grenal 1-1. O Eduardo Cudê, na coletiva, afirmou que ele entende que o Inter deixou uma boa impressão, que o Inter competiu, que o Inter conseguiu buscar, e, enfim, fatos aqui, né? O Inter voltou a marcar gol depois de 8 Grenais, mas ainda não venceu. O Inter teve, pelo terceiro jogo seguido, um jogador expulso, o Musto. E o Eduardo Cudê não quis dizer injustiça, não quis falar em justiça, porque ele entende que isso é muito subjetivo, é complexo, mas nas palavras dele, o Inter jogou melhor em todos os Grenais, exceto aquele 2-0 da final do turno. Eu não concordo. E nesse Grenal, especificamente nesse Grenal, o 4-2-8, a minha avaliação é que o Inter não conseguiu criar, não conseguiu impor as suas ideias, e que no primeiro tempo, até um mérito dele, Eduardo Cudê, o Inter conseguiu segurar mais os seus meias, tanto o Patrick quanto o Edenilson, para evitar dobras do Grêmio pelos flancos. Controlou bem, mas o preço de ter uma estabilidade maior defensiva, que até falhou na bola aérea, foi ser inoperante no ataque. De novo, o Inter produziu muito pouco ofensivamente. E aqui vai, quando estava 11 contra 11, também depois da expulsão do Musto e também depois da expulsão do Cortez, quando ficou 10 contra 10. O Inter criou muito pouco. O Inter criou, circunstancialmente, algumas oportunidades. E aí me leva a um lance ainda no primeiro tempo. O Cuesta dá uma bola longa, e é uma bola longa cruzando o gramado da esquerda para a direita para chegar no Heitor, que entra na cara da zaga do Grêmio e chuta para fora. Por que isso não se repetiu mais nesse Grenal? A meu juízo, porque o Abel Hernandes já está deixando claro que ele não tem características físicas e características de jogo para fazer a função do pivô. O Inter não conseguiu fazer isso mais vezes. O Abel Hernandes, aliás, foi um dos piores do Inter no Grenal. Só não foi pior do que o Musto, que foi expulso, né? O Musto até se manifestou, disse que entende que a expulsão foi injusta, porque ele estava se enroscando com o Diego Souza e virou, enfim. Me pareceu que a expulsão foi justa, tanto dele quanto do Cortez, tá? Mas vamos lá. Essa avaliação do Inter é de que ele melhorou. E olha, se nós compararmos com o último Grenal, sendo factível, melhorou porque fez um gol, né? Não perdeu. Mas ainda é muito pouco. E o Inter está há 5 jogos sem vencer. 5 jogos sem vencer. E aí quando o Inter vai para um Grenal que não vence há 2 anos e sai com o Musto e não com o D'Alessandro, dá margem para que as críticas aconteçam. Eu não estou aqui dizendo que o Cudê tem que escalar o time de acordo com o que a torcida, com o que a imprensa fala. Mas a partir do momento em que as ideias dele não dão certo, e elas não deram certo no Grenal, ele fica vulnerável às críticas. E as críticas acontecem. O Inter não fala em demitir o Cudê, o Inter não pensa em tirar o Eduardo Cudê. Tem um vídeo aqui falando sobre um dos motivos, que é a cláusula. Mas o fato é que o Inter passou mais um Grenal e não conseguiu vencer. A impressão final é de que o Inter reagiu, de que o Inter evoluiu, porque fez um gol, porque evitou a derrota na casa do adversário, contra um adversário que não perde este jogo há muito tempo. Só que o meu conceito é que talvez essa impressão ela seja errada. Talvez essa impressão do Inter evoluindo seja equivocada. Eu vou pegar números aqui, números que eu separei do SofaScore. O Inter finalizou 9 vezes em todo o jogo, só 2 no gol. Tem um atributo aqui que o Inter ficou mais vezes com a bola, 54%, e o Inter acertou mais passes do que o Grêmio. Dentro dessa posse de bola, o Inter acertou como se fosse 8 a cada 10 passes. Isso diz que o Inter correu menos riscos. Isso diz que o Inter ficou mais com a bola. E o Marinho Saldanha, no Twitter dele, disse que o Inter é viciado na posse de bola. E me parece isso, que o Inter está perdido dentre 2 ideias. Perdido entre aspas, tá, gente? Ele não consegue executar a ideia inicial do Eduardo Cudê, porque ele não tem peças agora nesse momento e porque o time está cansado, enfim, uma série de circunstâncias. Mas ele também não consegue fazer o jogo direto, o jogo da bola longa. Então ele está aqui no meio, ficando com a bola, mas ele sendo inócuo, ele não produzindo, né? Então fica entre São Juan e Mendoza, sabe? Mas eu quero ouvir a sua opinião. Você colorado, o que você viu do Inter no Grenal? Existe uma evolução aí? O empate aponta uma evolução? Ou o gol de pênalti, ele está encobrindo um problema crônico desse time?
comenta. Se você chegou aqui pela primeira vez, o meu pedido se inscreva e ative notificação. Se você já está aqui comigo há mais tempo, também dê like, assim como quem está chegando agora. Dê like, é muito importante que você dê like, tá? Tô meio elétrico, que a cobertura do Grenal não terminou ainda, então eu tô aqui. Eu vou voltar com mais, tá? Então sigam por aqui, vamos vendo os outros vídeos aí que eu volto daqui a pouco. Tchau!